Olá, está começando mais uma edição do Liderança Global, que hoje está cheio de dicas e de ideias para você liderar a sua vida e o seu negócio. Muitas vezes a gente tem vários planos para conquistar os nossos objetivos, né? Mas como fazer para colocar em prática essas ideias, hein? No programa de hoje, o professor Robson Marinho vai te mostrar como fazer para executar os seus projetos. Você vai ver ainda uma entrevista e uma reportagem exclusiva sobre liderança e execução. Agora, Liderança Global. Olá, seja bem-vindo mais uma vez ao Liderança Global, aqui pela TV Boas Novas. Obrigado pelo carinho da sua audiência, pela sua participação e por curtir o nosso programa. Hoje vamos conversar sobre liderança e execução de projetos. A boa execução de um projeto faz toda a diferença no desempenho de uma organização, porque é a execução que dá ao líder a oportunidade de transformar a visão em realidade. Por outro lado, a má execução de um projeto compromete o sucesso da organização e destrói a capacidade de liderança. Só para ilustrar, vamos conhecer alguns projetos gigantes que frustraram os liderados porque nunca foram executados. Por exemplo, quando a construção e reforma de 12 estádios espalhados pelo Brasil foi anunciada para a Copa do Mundo, a justificativa era de que modernizariam o futebol brasileiro e atrairiam mais torcedores para os campeonatos regionais. Os novos estádios, que de fato são modernos, custaram cerca de 8,4 bilhões de reais, 184% a mais do que o estimado inicialmente. Para a população brasileira, no entanto, a maior expectativa que se criou com a vinda da Copa do Mundo para o país foi a do legado em termos de infraestrutura. As principais promessas eram novos e mais modernos aeroportos, melhoria na rede hoteleira e melhoria no transporte público das grandes cidades. Contudo, das 82 obras que foram inicialmente propostas na matriz de responsabilidades da Copa, apenas 20 foram concluídas e entregues para a população. Faltou uma boa execução. Agora, uma história de outra Copa do Mundo. Na África do Sul, a compra de 60 ônibus a um custo altíssimo deixou o município metropolitano Nelson Mandela publicamente envergonhado. Os ônibus foram comprados em 2009 como parte de um programa para atualizar serviço de ônibus municipal em Porto Elizabeth, na África do Sul. Embora a frota tenha sido usada durante a Copa do Mundo de Futebol de 2010, eles ficaram estacionados logo que o torneio terminou. 6 anos depois, eles permanecem ociosos e empoeirados. A compra de ônibus era parte de um grande projeto de 130 milhões de dólares para implementar um sistema de transporte rápido em Porto Elizabeth. O projeto começou em 2008, mas infelizmente, 8 anos mais tarde, ainda não há um sistema operacional concluído. Novamente, faltou uma boa execução de projetos. Mas como é que um líder pode garantir uma boa execução de projetos? O famoso consultor Ram Charan, autor do best-seller Execução e vários outros livros de liderança, apresenta o que ele chama de os comportamentos de uma boa execução de projetos. Vamos conhecer quais são eles. Primeiro comportamento: conheça o seu negócio. O líder tem que dominar o seu negócio. Nas empresas que falham na execução de projetos, os líderes estão geralmente fora de contato com a realidade do dia a dia. Eles estão recebendo muita informação filtrada por subordinados, com suas próprias percepções, limitações e agendas. Se os líderes não estão envolvidos diretamente com o negócio e não conhecem a organização de forma completa e abrangente, uma má execução de projetos pode comprometer o sucesso da organização. Segundo comportamento: seja realista. Ser realista é o coração da execução de projetos. Mas muitas organizações preferem esconder os erros e ganhar tempo em vez de admitir que eles não têm uma resposta no momento. Muitas vezes os líderes simplesmente negam a realidade. Quando pedimos aos líderes para descrever os pontos fortes e fracos da sua organização, eles geralmente indicam com facilidade os pontos fortes, mas eles não são tão bons em identificar os pontos fracos.
Como entender a realidade? O primeiro passo é o próprio líder encarar os fatos de maneira realista e ter certeza de que todas as decisões da organização estão ocorrendo dentro da realidade. Terceiro comportamento: concentre-se nas prioridades. Os líderes que executam bons projetos concentram-se em poucas prioridades bem claras. Manter o foco em 3 ou 4 prioridades irá produzir melhores resultados com os recursos disponíveis. Um líder que diz eu tenho 10 prioridades não sabe o que está falando e provavelmente ele está perdido sobre quais são as prioridades mais importantes. Quarto comportamento: acompanhe a execução. Prioridades claras e simples não significam muito se ninguém levar a sério. A incapacidade de acompanhar os projetos acontece com frequência e é uma das principais causas da má execução. É comum as pessoas saírem das reuniões sem conclusões firmes sobre quem fará o que e quando. Todo mundo pode ter concordado que a ideia era boa, mas uma vez que ninguém foi nomeado responsável pelos resultados, nada acontece. Facilmente outras necessidades tomam o lugar das prioridades. Quinto comportamento: recompense o bom desempenho. Se você quer que as pessoas continuem produzindo com satisfação, recompense adequadamente o bom desempenho. Muitas organizações esquecem o valor da recompensa. É preciso valorizar a dedicação e o desempenho das pessoas, seja com incentivo financeiro, promoção no trabalho, ou mesmo um reconhecimento sincero e premiação em eventos sociais. Sexto comportamento: capacite a sua equipe. Uma das partes mais importantes do seu trabalho é transferir o seu conhecimento para a próxima geração de líderes. Isso significa obter resultados hoje e deixar um legado do qual você pode se orgulhar no futuro. Treinamento é a maneira mais prática de desenvolver as capacidades das pessoas. Todos nós conhecemos o velho ditado: dê a um homem um peixe e você vai alimentá-lo por um dia. Ensine um homem a pescar e você o alimentará por toda a vida. Isso é treinamento. É a diferença entre apenas dar ordens e ensinar as pessoas. Bons líderes consideram cada encontro como uma oportunidade para treinar. Sétimo comportamento: conheça a si mesmo. Somente com coragem emocional você pode ser honesto consigo mesmo, lidar honestamente com os problemas organizacionais e dar às pessoas uma avaliação honesta do desempenho delas. O autoconhecimento permite que você aceite e consiga lidar com suas próprias fraquezas, ajudar as pessoas que não estão executando bem o trabalho e lidar com a ambiguidade de um mundo em constante mudança. Oitavo comportamento: coloque as pessoas certas no lugar certo. Colocar as pessoas certas nas funções certas requer coragem emocional. A incapacidade de lidar com baixo desempenho é um problema extremamente comum nas corporações e é geralmente o resultado de bloqueios emocionais do líder. Além disso, a coragem emocional vai ajudar você a contratar os melhores profissionais. E se você tiver sorte, esses profissionais podem ser até melhores do que você e vão trazer novas ideias e energia para a sua organização. Um líder que é emocionalmente fraco evitará tais pessoas por medo de que elas ameacem o seu poder. Em outras palavras, como líder você precisa conhecer e praticar esses comportamentos que favorecem uma boa execução de projetos. E para completar essas dicas, eu quero acrescentar um princípio bíblico da boa execução, através do seguinte conselho de Salomão: tudo que te vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, porque além da morte, para onde vamos, não existem projetos, nem execução, nem liderança. Portanto, o segredo bíblico para uma boa execução é: faça tudo conforme as suas forças. O Liderança Global faz um pequeno intervalo. A gente volta daqui a pouquinho com uma reportagem de Camila Silveira e uma entrevista exclusiva sobre a execução de projetos corporativos. Fique ligado, a gente volta já.